Eu mesmo passei metade dos meus 20 anos de atividade comercial sendo medíocre e patinando. Eu conto isso em todas as palestras, isso não é nenhum segredo. Eu passei grande parte da minha vida patinando, malemar durante muitos anos, conseguindo pagar os meus próprios custos básicos com o meu trabalho de vendas. Muitas vezes ao ter que voltar para os meus familiares para solicitar, pedir dinheiro para poder realizar algum tipo de sonho baixo, pequeno. Eu passei metade dos meus 20 anos patinando dentro das corridas de rato. Tirava a cabeça da água, voltava para o fundo. Tirava a cabeça da água, voltava para o fundo. E talvez você que esteja me escutando, esteja nessa situação alguns meses, alguns anos. 2, 3 meses bons, afunda, volta, afunda. A gente não consegue criar uma vida próspera, uma previsibilidade dentro do mês. Eu não consigo fazer um plano, eu não conseguia fazer planos de 3, 4 meses, porque eu não sabia como é que eu ia fazer o dinheiro do próximo mês. Eu não sabia. E sabe por que eu não sabia? Porque eu não tinha um método. Eu acordava de manhã, eu não conseguia fazer um plano para o final do mês, porque eu não sabia como que eu faço um planejamento, como eu faço um desenho de abordagem, como é que eu prospecto pessoas, como é que eu crio vínculos, como é que eu peço indicações, como é que eu uso indicações para fechamento, como eu apresento propostas sexys, a ponto de quem está comprando entender que aquilo é um meio de uma realização, como é que ela confia em mim. Eu não sabia como fazer. Era muito mais força de vontade, suor, horas de trabalho, do que efetivamente um profissional da área comercial. Eu era escravo daquilo que eu não sabia. O que me faltava era justamente porque eu não sabia o próximo passo. Quanto menos você conhece, meu amigo, mais míope você fica e mais no fundo do barco você está. E a nossa proposta é que você possa assumir o comando do seu barco. Quanto menos você conhece, a sua visão fica mais curta. Quando você tem pouco conhecimento, principalmente quando não tem um método, não é só um conjunto de informação. Conjunto de informação você tem no canal do Dan, que é incrível, você tem no meu, você tem em mais de 10 mil páginas de venda que existe, logo nas primeiras páginas do Google. Conhecimento tem tudo quanto é canto. Eu estou falando de um método, um conhecimento organizado. Essa é diferente do conhecimento para o método. O conhecimento aberto e o conhecimento organizado é um método. É um primeiro passo, um segundo. Se você olhar nas minhas operações comerciais e falar com os meus vendedores, vocês vão ver que eles fazem exatamente os mesmos passos. Existe um método. Eles abordam e falam de uma maneira. Eles usam as perguntas estratégicas para entender sobre os gostos das pessoas. Afinal, os clientes seus compram pelos motivos dele, não pelos seus. Com as perguntas que os meus vendedores fazem, eu monto uma proposta que ele escuta aquilo e fala: meu Deus, é exatamente isso que eu quero. Quer dizer, quando o meu cliente fala isso, 90% das objeções, da dificuldade para o fechamento, elas somem. Meus vendedores fazem exatamente todas as vezes iguais, se adaptando, obviamente, à característica de cada cliente. Mas a metodologia, ela não muda. Quando você entende isso, a sua visão fica maior. Muitos de vocês que estão aqui, muitos dos seus colegas que eu pedi para vocês chamarem, eles não conseguem se imaginar ganhando 5 vezes mais do que ganham hoje. Eles podem sonhar, o que é diferente de se imaginar. Eles não conseguem enxergar ganhando 10 vezes mais, porque eles não sabem como fazer. Eles não controlam suas próprias vendas para poder aumentar em 10 vezes. Um dos seriados mais impactantes que eu assisti nos últimos anos sobre o poder de conseguir ter uma visão clara é sobre o famoso Arnold Schwarzenegger. Quem assistiu sabe exatamente sobre o que eu estou falando. Se ele, quando perguntado para ele o que ele de verdade tinha de diferencial dos outros, ele falou assim: desde menino eu conseguia visualizar para onde eu tinha que ir. Desde menino eu sabia exatamente para onde eu estava olhando. E isso ficou muito mais fácil, porque como estava claro para onde eu ia fazer, eu sabia para onde eu tinha que caminhar. Mas muitos vendedores não sabem, porque eles não sabem como fazer. E, meus amigos, aqui, essa metodologia, essa aula de hoje, é para que você decida para onde você vai. E que você não fique refém do mercado, como eu fiquei muito tempo, ou de pessoas que limitam o seu crescimento. Trabalhar com parceiros, com sócios e dentro de empresas ou com líderes que limitam o teu crescimento. Quando você entende como é que é o jogo, quando você entende como é a regra do jogo, quando você entende que vendas é um jogo que você vence por etapas, você controla o jogo. E, meus amigos, se a gente puder falar sobre o que é o processo de melhoria, é uma única palavra chamada mudança. Um rapaz muito inteligente chamado Heráclito, 540 anos antes de Cristo. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, o São Paulo ganhava títulos.
Pois é, Luizão, olha quanto tempo faz, olha quantos anos faz isso, né? São Paulo era grande ganhador de títulos, em breve voltará, mas faz bastante tempo. Heráclito, que não jogou no São Paulo, já dizia que a única certeza é a mudança. Meus amigos, outro grande seriado que eu vi, né, outra série que eu vi no Netflix, incrível, né, chamado Método Stutz, de um dos psiquiatras mais famosos hoje, né, o psiquiatra das estrelas de Hollywood, chamado Phil Stutz. E lá ele fala sobre 3 aspectos da vida que, enquanto a gente estiver vivo, a gente não consegue modificar. E os 3 são a dor, a incerteza e o trabalho constante. Independentemente de quem você seja, de qual idade você tenha, de qual classe social você participe, a dor, a incerteza e o trabalho constante são certos na sua vida. E aí talvez você pergunte, como a gente consegue se livrar disso, Tiago? Porque ninguém quer sentir dor, medo, incerteza e trabalho constante. E a grande sacada é que a gente não pode melhorar, passar por esses desafios como o Dan trouxe aqui, dessa nova portaria, de grandes players profissionais virem para o mercado. Pô, eu também não queria ter grandes concorrentes batendo na gente, gente com mais dinheiro, gente com mais gente. Eu gostaria de viver uma vida tranquila, sem muitas oscilações. Eu gostaria também de poder ter uma empresa em que eu pudesse fazer um planejamento e viver 10, 15 anos daquele planejamento, mas não é assim, e cada vez é menos assim. Porque a mudança é a única certeza que nós temos aqui. E a parte mais bacana é que a gente vence batalhas temporais. Então, elas voltam. Só que quando a gente fortalece, e vou repetir aqui, o que mudou minha vida foi entender como funciona um método, foi entender como é que funcionam as regras do jogo. Sem a mudança, meu amigo, não tem progresso e nem evolução. O protagonista, que é você, o protagonista da vida, se não tiver um vilão, que é a mudança, que é a incerteza, que são as trocas de conhecimento, se não tiver esse vilão para vencer, não tem história, não existe coragem, não tem bravura, e muito menos crescimento. E qual que é o maior vilão que o ser humano tem? O maior vilão que o ser humano tem é o medo de mudar. Esse é o nosso medo mais primitivo. Nós temos medo de mudar. E quando nós conduzimos a mudança sempre é para melhor. Então, de forma racional, ele nem faz sentido. Como é que nós temos medo de ir para um lugar melhor? E por incrível que pareça, nós temos medo da nossa nova versão, dessa outra pessoa, com sonhos maiores, essas pessoas que, prestem atenção, meu amigo, minha amiga, ou monstrão, monstrinha, essa pessoa que vai ter que deixar, inclusive, de fazer coisas que você faz há anos, mas que modificou, e que não servem mais. E essa é a parte mais difícil para um adulto, não é aprender coisas novas, é ele parar de acreditar em coisas que ele faz há muito tempo, mas que hoje já não funciona mais. Meu amigo, você escolhe qual é a dor que você vai querer lidar na vida. Ela é inevitável. Ou é a dor da disciplina, ou é a dor da melhoria, ou é a dor de reaprender, ou é a dor do arrependimento de ter feito isso antes. É uma escolha. Ou você escolhe a dor da disciplina, ou a dor do arrependimento. Quando você escolhe ser melhor, você acaba naturalmente acessando outras camadas. Isso já falava um dos mais impactantes historiadores, chamado William Leck, o americano, em que ele criou algo que ele chama de propostas de valores, né? E aqui nós mostramos justamente o que acontece quando você participa de uma live como essa, quando você participa de uma masterclass como essa, quando você participa de um grupo específico, quando você adquire um curso, quando você entende um método, quando você participa de um programa de transformação, você acessa essas outras camadas, e você é mais próspero, o seu círculo de prosperidade, ele é maior e ele cresce cada vez mais, quanto mais camadas você acessa. Então, quanto mais informação você adquire, quanto mais metodologia, que é uma informação com passo a passo, quanto mais você participa de grupos de pessoas que já fizeram aquilo que você sonha fazer, você acessa outras camadas. E como a gente diz aqui, quando você vê algo, você nunca mais desvê. E meus amigos, a pergunta que deve estar na sua cabeça é: Tiago, que bom, eu vou poder acessar várias camadas hoje? Vai. Tiago, eu vou poder acessar outras camadas, que é a metodologia que a gente vai oferecer para você daqui a pouco, que é a participação não só de uma metodologia, mas de um conjunto de solução que gera uma metodologia, inclusive com acompanhamento meu e do Dan, que para mim é a parte mais valiosa que tem de tudo. Quais são essas camadas
que a gente vai acessar hoje. Essas camadas são as camadas de vendas especificamente. Eu quero que a partir de amanhã você já tenha uma grande ideia com as ferramentas que a gente vai passar hoje aqui para você, mas principalmente quem for entrar com a gente dentro do nosso ecossistema de vendas, eu quero que você entenda que existe um passo a passo. E, meu amigo, isso é o que eu passei da vida. Foi assim que eu transformei um vendedor medíocre para um cara que construiu um império na área comercial. Nós vamos entender sobre o que é planejamento. Nós vamos entender exatamente como fazer um trabalho de prospecção, criação de lista, fazer ligações de abordagem, né? Fazer ligações de pedido de indicação, tudo de forma prática. Nós vamos entender como que nós abordamos essas pessoas depois de descobrir quem são. Depois nós vamos entender como é que nós levantamos a necessidade e fazemos perguntas, que para mim talvez seja a parte mais importante de vendas, mas vendedores não treinam para perguntar. Depois disso, nós montamos operações, propostas comerciais, e a proposta tem que estar ligada diretamente com o levantamento de necessidades, mas a maioria de vocês, aposto, que não faz. Quando nós apresentamos propostas incríveis, nós vamos por uma negociação. Mas quando as propostas estão alinhadas com o levantamento de necessidade correto, a gente diminui significativamente a quantidade de objeções, facilitando o nosso fechamento. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.